Ai, amores, deu tudo certo. O vídeo 1. Eu vi, testei, tirando o telefonema, né, que atrapalhou. Vamos para o vídeo 2? Fechou? Para finalizar? Exercício 4. Esquece o cachorrinho latindo do vizinho, tá? Exercício 4. Os velhos e os moços não cuidaram do futuro. Quem não cuidou do futuro? Os velhos e os moços. 2 núcleos, velhos, moços, sujeito composto. Letra B. Eles não cuidaram do futuro. Aí, o sujeito é simples, contém um elemento só, um núcleo só, que é eles. Fechou? 5, exercício 5. Aqui, gente, eu vou precisar abrir, e ele vai ser um pouquinho mais demorado, eu vou abrir aquele caderninho para a gente poder conversar. Então, vamos lá? Olha aqui, ó. Preste bem atenção. O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando quando o sujeito é indeterminado. Nós vimos na segunda-feira. Lembrem, o sujeito ele é indeterminado em 2 situações. Primeira, quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural e não estiver dentro de um contexto para saber quem praticou a ação. Então, por exemplo, falaram mal de você na reunião. Onde está este exemplo? Está na apostila, que vocês até fizeram. Ó, qual é a questão? Exercício 6. Vejam, falaram muito mal de você na reunião. Neste caso, gente, é diferente. Nós já vamos fazer o exercício 6, porque assim eu aproveito, explico uma coisa e já pego o exercício 6. Neste caso, é diferente daquela frase do exercício 1. Falaram em política. Nós sabemos quem falou em política porque tinha um contexto anterior. Qual era o contexto anterior? Os homens jogaram, falaram em política. Jogaram, falaram em política. Os homens. Aí não é sujeito indeterminado, mas numa frase simplesmente assim, falaram muito mal de você na reunião. Quem falou está dizendo quem falou? Não, mas alguém falou. Sujeito indeterminado. E qual é o outro caso? Então, a resposta do 6, ó, há alguma diferença de registro do sujeito? Qual? Sim, na frase falaram mal de você na reunião, o sujeito é indeterminado. E na outra, o sujeito é oculto, porque existe no contexto, você sabe quem praticou a ação, tá bom? Agora, qual o outro caso do sujeito indeterminado? Esse é o mais difícil. Quando existe um verbo, e além desse verbo, aparece o pronome se. Mas vejam, este caso ocorre às vezes uma confusão. O aluno, só porque ele vê o verbo e o pronome se, ele já acha que é sujeito indeterminado. Não é assim. Que verbos são esses? Verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento, verbo viver, nascer, morrer, tá? Não precisa de complemento. Ou o verbo transitivo indireto, que é aquele que tem preposição. Somente esses 2 tipos de verbos é que faz com que, junto com o pronome se, você tenha sujeito indeterminado. Vamos simplificar isso daí, gente? Porque vocês podem estar se confundindo. Vamos simplificar. Presta atenção no exercício 5. Vendeu-se uma bicicleta. Nós sabemos que o sujeito é aquele de quem o verbo está falando. Quem é que sofreu a ação de vender? Quem é que sofreu essa ação? Quem é que foi vendida? Não foi a bicicleta? Eu não posso deduzir isso? A bicicleta foi vendida? Se eu posso deduzir isso, o sujeito é a bicicleta. Por quê? Ele é um sujeito paciente, ele sofreu a ação do verbo. Eu posso
Eu posso escrever deste jeito a oração. Uma bicicleta foi vendida. Eu posso? Claro que posso. Vendeu-se uma bicicleta sofreu a ação de ser vendida. É o sujeito que sofreu a ação de ser vendida. É um sujeito paciente. Entenderam? Agora vejam uma outra situação que aparece no exercício 5. Vamos lá. Preste atenção. Olha lá, ó. Viver-se bem com apenas um salário mínimo. Ai, meu Deus. Não está aparecendo. Vive-se... Olha a confusão. Vive-se bem apenas com um salário mínimo. Mínimo. Agora vejam isso, ó. Pense. Alguém aqui na oração está escrito quem é que vive bem? Quem vive bem? O salário mínimo vive bem? Claro que não. Quem vive bem? Não se sabe. É uma pessoa, é alguém, eu não sei quem. Vive-se, ó, vive-se. Eu deixo no ar. Vive-se bem com o salário mínimo. Come-se bem por aqui. Entenderam? Neste caso, não dá para dizer que alguém nesta oração, ó, não dá para dizer que esteja escrito aqui para achar o sujeito. Ele é indeterminado. Entenderam? Vamos para o outro exemplo que tem aqui também no exercício. Olha, precisa-se de trabalho. Precisa de trabalho e lazer para uma vida equilibrada. Presta atenção. Dá para saber quem é que está sofrendo a ação do verbo precisar? Quem é que precisa? Aqui, olha, quem é que é vendida? A bicicleta. Aqui, quem é que vive bem? Não dá para saber. Aqui, quem é que precisa de trabalho e lazer para uma vida equilibrada? É a vida equilibrada que precisa de trabalho e lazer? Não. Alguém precisa. Sujeito indeterminado. É assim que vocês têm que analisar. Quem é que foi vendida? A bicicleta. Ah, então tem sujeito na oração, ó. A bicicleta. Entenderam? Tá mais fácil? Fechou? Então tá bom. Vamos então para o nosso... Eu aqui. A questão 6, então, vai ficar assim, olha. Explique por que, na frase B e C, o sujeito é indeterminado. Você vai dizer, porque dentro da oração não dá para saber de quem o verbo está falando. Na oração não se encontra de quem o verbo está falando. Na oração 1, você sabe quem está sendo vendida? A bicicleta. É isso que vocês vão escrever. Se estão com dúvida, pausa, volta o vídeo, ouve de novo a minha explicação e copia a resposta. Fechou? Então tá bom. 6 é aquela que eu expliquei. Falaram muito mal de você na reunião. O sujeito é indeterminado porque não dá para saber quem falou mal de você. Já na oração anterior, sabe-se que quem falou em política foram os homens que estavam jogando. Tudo bem? Graças a Deus, vamos para o último, gente. Ai, meu Deus, não aguento mais. Aqui ele vai falar sobre o sujeito, aliás, sobre a oração sem sujeito. Quais os casos? Então, ele monta aqui. Vamos para a nossa lousinha. Vamos limpar tudo. Ó, quais os casos em que ele coloca, ele pega um parágrafo, um período, com vários verbos, na verdade, com 4 verbos, e ele mostra os sujeitos de cada um, se é que há.
Ele vê, ontem à noite fazia tempo bom. Nós vimos na aula de segunda que o verbo fazer, quando ele indica tempo passado, ou seja, faz 10 anos, ou quando ele indica clima, faz calor, ele não terá sujeito. Não dá para pôr uma pessoa verbal aí, eu, tu, ele, nós, quem faz? Tudo bem? Faz 10 anos. Eu faço? Ele faz 10 anos? Não. Faz 10 anos que eu me casei. Pronto. Nesta oração, dá para saber quem faz 10 anos? Não. Faz 10 anos que eu me casei. É questão de tempo. Faz 10 anos. O verbo fazer está indicando o tempo que já aconteceu. Tá bom? Gente, agora, olha o outro exemplo. Então, esse aí não tem sujeito. O verbo haver. O verbo haver, quando você troca por existir, não há sujeito. Existiam estrelas no céu. Dá para trocar? Então, não tem sujeito. O outro caso é o verbo haver, indicando também tempo passado. Há 10 anos que eu não vejo televisão. Tá bom? Quarta frase. Verbo chover. Choveu bastante. Então, verbos que indicam fenômenos da natureza. Indicam fenômenos naturais. Chover é um dele. Chover, chuva de água, tá? Não é um metafórico, é chuva de água mesmo. Fenômeno natural não tem sujeito, tá bom? Certo? Qual é o único que tem sujeito? É o verbo surgiram. Quem surgiu de repente? Nuvens escuras. Certo, gente? Então, é isso que vocês vão colocar aqui, do jeito que está aqui, ó. Dá um pause e copie isso. Essa é a resposta. Tá bom? Então, choveu. Certo? Tá bom? Então, dá um pause, copia isso, que eu vou me despedir de vocês. Ah, tá bom! Ai, tomara Deus. Gente, são 5 da tarde. 5 horas. Eu comecei 1h pouco para fazer só um vídeo de uma sala. Ai, mas amanhã eu faço das outras e tudo bem, dá para postar tudo na sexta-feira. Amores lindos, queridos amados do meu coração, esta aula de hoje que eu estou gravando é para amanhã, dia 6. Assistam os 2 vídeos e façam os exercícios da página 167 e 168. Tá legal? Ai, que saudade de vocês! Tchau, turminha. Beijo. Fiquem com Deus.